Primeiro, eu agradeço aqueles brasileiros que acompanham essa luta, minha esposa, Miriam. E, na abertura dessa sessão, o presidente disse: faremos o melhor código eleitoral. E a questão que eu quero chamar a atenção aqui é que seja o melhor código eleitoral para o povo brasileiro. Porque democracia é um regime de soberania do povo. Do povo. Eu quero repetir aqui a frase de Sepete Araju: Coiv Oguereco Ijara. Esta terra tem dono, e os donos desta terra não são os burocratas, não são as instituições, o dono desta terra é o povo. O artigo 1º da Constituição Federal diz que todo poder é do povo. O artigo 14 diz que essa soberania, porque quem tem todo o poder é soberano, essa soberania do povo é exercida através do sufrágio universal. Infelizmente, o senador Marcelo recebeu uma missão espinhosa. A Câmara dos Deputados colocou um bode suado no colo do senador, e ele está tendo que lidar com isso. Nós sabemos que não é culpa do senhor, isso veio da Câmara do jeito que está. O texto é muito ruim. Eu tenho um quadro que vou compartilhar com o senhor depois. Tem muitos absurdos nesse texto. Um deles, o mais gritante, é que o povo brasileiro, num regime de soberania do povo, não pode ser consultado sobre algum tema decidido pelo STF. Chegamos ao absurdo de positivar a possibilidade de que o povo seja calado diante do STF. Foi bem observado aqui por um expositor que há inconstitucionalidade formal e material. A única reserva que a Constituição Federal faz para a lei complementar é a organização da Justiça Eleitoral. Usam o pretexto do artigo 121 para colocar gatos e sapatos num projeto de lei complementar. E aí a inconstitucionalidade é formal. Também é material a inconstitucionalidade quando atropelam garantias constitucionais, garantias pétreas. Há muita coisa a se dizer, mas eu vou então direto ao ponto do tal voto eletrônico. Quero ressalvar que sou procurador do Estado, esse é meu ofício de dedicação exclusiva, e no Brasil, na cultura nacional, somos conhecidos pelo ofício. Se eu fosse padeiro, estaria escrito aqui padeiro. Eu não tenho outro ofício e não posso ter outro ofício, mas falo aqui em nome da Associação Pátria Brasil, uma associação civil sem fins lucrativos que atua em defesa da democracia, da verdadeira democracia, demos kratos, soberania do povo. Atuamos na ADI 5889 como amigos da Corte, e aqui estou novamente defendendo a soberania popular. Esse projeto parece demais uma encomenda do Judiciário, porque em muitos momentos a gente vê o Poder Judiciário encilhando, uma expressão muito comum lá na fronteira. Encilhar é colocar arreios no Poder Legislativo. Porque há uma série de restrições, há uma série de ferramentas de censura, matéria que não deveria nem estar nesse projeto. Não há tempo para discutir tudo isso. Aqui se falou há muito pouco tempo sobre o princípio da isonomia. E a essência científica jurídica do princípio da isonomia é o nexo lógico entre o critério de desequiparação e o bem jurídico que se pretende atingir com a desequiparação. Mas não é minha pauta, não vou estender, mas falta esse exame objetivo e eu recomendo a todos a leitura do livro O Conteúdo Jurídico do Princípio da Isonomia. Toda vez que se fala em cota, toda vez que se fala em desequiparação, esse princípio é atropelado, porque é tratado sem o cuidado científico. Nós temos no Brasil um sistema de votação que no campo científico é conhecido como DRE. Mal traduzindo do inglês, registro direto eletrônico. A vontade do cidadão sai da sua consciência e só ganha existência no mundo dos elétrons, e é bom lembrar de Heráclito, porque a corrente elétrica é o rio de Heráclito. Permanente movimento. O mundo eletrônico é sempre apenas potencial, virtual. E o sistema de votação que nós temos hoje
é um ídolo dos pés de barro, diante do qual o povo brasileiro está ajoelhado, abrindo mão de sua soberania. Um ídolo que é atávico, bárbaro e primitivo a despeito da aparência. Não importa quantas vezes mudaram a cara daquela maldita máquina. É bárbaro, é atávico e é primitivo. É atávico porque traz de gerações anteriores o que tem de ruim. Na biologia é trazer defeito, é trazer monstruosidade. Bárbaro porque não indica evolução, é retrógrado no direito. Primitivo porque aponta para um regime político ditatorial. E como isso acontece? Acontece porque, em geral, o assunto é tratado como se fosse pauta da informática. Voto não é apenas uma informação. Voto é um objeto jurídico que tem natureza na ciência do direito. E um dos atributos fundamentais do voto em qualquer democracia é estar sob domínio direto do cidadão soberano que vota. Tenho 3 minutos. Domínio direto. O voto eletrônico é intermediado por um software. O voto eletrônico contraria a cláusula pétrea do voto direto. A compreensão teleológica da cláusula pétrea do voto direto nunca é examinada no trato dessa matéria. O assunto não é de informática, é de ciência do direito, de hermenêutica constitucional. E o sufrágio não é voto, senhores. Busquem no étimo, na origem da nossa língua, no idioma do Império Romano, no latim. Sufrágio é o processo. Sufrágio é o processo onde essencialmente deve haver o fragor público do voto. Porque o escrutínio, o exame do voto é um ato que deve ser público por força de um princípio constitucional. E ser público não é ser ato de agente público. Ser público é ser um ato compreensível para o povo. Não há um cidadão brasileiro, senador, que nesses 30 anos, estamos mergulhados numa falácia há 30 anos, nenhum cidadão brasileiro é testemunha do escrutínio do voto, porque ele acontece no ambiente secreto dos bytes. É por isso que um país avançado como Israel joga no lixo o voto eletrônico. Nem Butão e Bangladesh usam mais essa porcaria, porque a Corte Constitucional da Índia recusou esse lixo do sistema de primeira geração. Recusou. Alemanha, Japão, Índia, Israel, com toda a tecnologia que tem, dão ao corpo materialidade, porque eu, ser humano, não tenho domínio direto sobre elétrons. Eu posso pôr o dedo numa tomada, tomar um choque de 220 e sofrer os efeitos, mas isso não é cognoscere, conhecer, saber junto. Eu tenho que conhecer diretamente meu voto e tenho que conhecer diretamente o sufrágio. Porque o artigo 82 do Código Eleitoral diz que o sufrágio deve ser direto. O voto é do cidadão. O cidadão deve ser senhor, dominante do seu voto. O sufrágio deve ser do povo, não de burocratas. Uma ação que é dada exclusivamente ao Estado, para o Estado, no Estado, é uma ação fascista. Esse é o conceito de uma ação que exclui o povo. O voto eletrônico exclui o povo do momento crucial, que é o elegere. O elegere no sufrágio é a vontade majoritária. Fala-se muita coisa de informática, mas não se fala do povo, da soberania do povo. O sistema é retrógrado e implica em retrocesso jurídico, porque a partir de 96 o povo brasileiro não participa da eleição, porque a eleição acontece no escrutínio do voto. Não há tempo aqui para expor toda a complexidade semântica, metafísica, porque os senhores deveriam entender qual é a causa formal e material do voto. Os senhores deveriam entender porque sufrágio vem de frangere, do latim, e tem uma carga metafórica que é a colisão de partes, que são os compromissos individuais. Voto é compromisso, é volvere. Voto não é secreto, senhores. A lei não se extrai da simples literalidade do texto. Toda norma pode ser um aviso na porta do elevador. Deve passar por uma interpretação teleológica e sistemática. Não é o voto que é secreto, senhores. É o ato de votar. O voto é produto. E o voto nasce para ser contado, o voto nasce para ser conhecido. O voto é público, senhores. A despeito da péssima redação que está na Constituição,
O voto é público. Se ele fosse secreto, nós não saberíamos o resultado da eleição. É o ato de votar que é secreto. A malícia dessa história toda é que tornaram todo o processo secreto. Alijaram o povo. Não pensem que o Japão é um país atrasado tecnologicamente, a Alemanha, a Índia, a Holanda, sejam países atrasados tecnologicamente. Nós somos. Ganhamos um espelhinho e naquela caricatura dos tupinambás nus na praia estamos deslumbrados com o espelhinho e abrimos mão da nossa cidadania. O sistema eletrônico de votação usado neste país é tão retrógrado quanto uma TV de tubo da década de 90 e foi recusado pelo mundo todo. Hoje nós estamos solitariamente carregando esse fardo, esse ídolo do pé de barro, primitivo, atávico. Nós precisamos olhar para o assunto com a luz da lei. Eu disse isso aqui, diante do senador Lazier Martins, em março de 2018. Parem de discutir informática, aritmética, olhem para os institutos jurídicos, para o princípio da publicidade. Não há nenhuma justificativa na ordem jurídica para que o escrutínio seja secreto, e é. Porque se não está na compreensão do povo, é secreto. Esse sistema viola o princípio constitucional da publicidade. Princípio! Isso aqui não é só semântica. Ainda que semântica seja fundamental no direito, porque a lei é feita de palavras. Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse, seus discípulos estavam se alimentando sem lavar as mãos e os fariseus criticaram. Nosso Senhor Jesus disse, o que faz mal para o homem é o que sai da boca, e o que sai da boca do homem são palavras. É pela palavra que nós somos ludibriados, é com palavras que a mentira é construída, é com palavras que falácias são construídas, como essa falsa analogia entre sufrágio e voto. Eu espero que, como disse o presidente na abertura da sessão, e já encerrando, que se faça sim o melhor código eleitoral, mas o melhor código eleitoral para o povo, olhando para o que está estabelecido no artigo 14 da Constituição Federal, respeitando o povo, que afinal de contas é o dono desta terra. Obrigado.